Meu nome é Patrícia, eu vou estar fazendo a indicação de 4 livros para crianças até 5 anos, né? E qual o objetivo aqui? É a gente apresentar o mundo dos livros para os pequenininhos, né? Então, minha primeira dica é um livro aqui, Minhas Primeiras Palavras, que é um livro mais para iniciação, em que ele vai apresentar palavras para as crianças junto com as figuras, vai ter textura. Então esse daqui é para o início mesmo, sabe? Criança de 2 aninhos que você quer ter contato, aprender alguma coisinha, já ir mostrando as figuras para ela. Então ela vai testar os sentidos deles, a visão, o tato. Então o objetivo desses primeiros livrinhos da infância é ele ter esse contato, porque a criança ela tem que começar logo novinha a ter o contato com um dos livros. Tem um pouquinho de história para você ir contando e acompanhando junto com a criança. Então, esse tipo de leitura aqui, ó, e eles são encartonados porque assim, a ideia é cabe na mãozinha da criança, ela não vai amassar ou rasgar, então ela vai poder jogar, derrubar, e ela tem essa liberdade, não ter essa preocupação dos pais de estragar. Então, esse tipo de livrinho é uma primeira indicação, né, porque ele vai trazer justamente esse contato. Essa aqui é a minha segunda indicação para as crianças abaixo de 5 anos. Aqui a gente já tem uma questão da contação, né? Então aqui já é conte de 1 a 10, é a iniciação da criança ao mundo dos números. Então aqui já pega a criancinha de 3 anos e aqui qual é a ideia do livro? Ele ter uma interação. Então a criança apenas não olha o livro, ela vai abrindo as abinhas. Né? Então assim, o número 1, então ela vai ter contato com uma unidade, um desenho com uma unidade. Aí ele pergunta sobre o 2, ela vai ter contato com 2 unidades. E essa forma é uma da criança poder interagir, crianças gostam de poder mexer e abrir, ter essa interação com os livros. Então esse projeto aqui, ele é bem legal para criança pequena que já está começando a contar, né, que os pais já estão sugerindo. É uma forma de estimular a criança visualmente, para ela ir pensando, né, de uma forma divertida. Então essa aqui é uma dica bem legal. Então essa aqui é a minha segunda indicação para criança abaixo de 5 anos. Aqui eu indicaria para uns 3 anos, que já começa, 4 anos, que já começa a ver os números, né? Eu tenho minha terceira indicação para livros para crianças abaixo de 5 anos, também um livro capa dura, folhas encartonadas e com bastante interação. Aqui é livro animado, o corpo. Então aqui a ideia é a criança já ir pensando o corpo humano, né? Uma apresentação. Aí mostra aqui o esqueleto, também são livrinhos de abas, né? E com interação, olha. Então ela vai explicando como que é jogar, como que se movimenta o corpo. Então é bem importante para a criança ela começar a ter consciência do próprio corpo. Olha, ele tem um pouquinho sobre emoções, né? Sobre como ir ao médico, o que vai ser verificado. Olha, um exemplo aqui, ele traz um exemplo aqui da criança com catapora. Cuidados com a higiene, escovação de dente, olha. Então esse daqui também, para iniciação, é excelente, vem, olha, ajudando bastante na coordenação motora e a reconhecer o próprio corpo, né? Então é sempre bom começar com um livro com a criança, iniciando ela as curiosidades sobre o próprio corpo, né? Então aqui fica a minha terceira dica para os pequenininhos. E aqui minha quarta dica para as crianças abaixo de 5 anos, aqui não é para criança ler, aqui é mais para interação com os pais. É Conte uma História, a autora é Célia Ruiz Ibanez, né? E qual que é o diferencial desse livro? Ele vai trazer várias historinhas para a pessoa, para o adulto contar para a criança, só que ele vem com uma característica. Ele vai trazer a história, quantos minutos você vai levar para contar, vai falar a idade, que então é para criança de 3, é para criança de 4, vai falar os valores que a história tem,
vai falar um pouco dos personagens e a localização. E ele traz umas coisas a mais, né? Ao contar a história, ele vai trazer informações de como você deve modular sua voz. Se você deve fazer uma voz de bravo, se você deve fazer uma voz que está chorando. Então, ele vai auxiliar você a contar a história para a criança. Porque muitas vezes a dificuldade dos pais é que ele vai ler a história, mas como é que eu conto? Como que eu vou usar a minha voz? Então, ele fala, ó, tom de imperativo, ó, tom de alegria, tom de calma. Então, são historinhas curtas que você pode escolher conforme o dia. Tá, eu quero hoje contar uma historinha que ensine tal valor para a criança. Quero que ensine honestidade para ela, quero que ensine ela a dividir as coisas. Então, esse livro aqui é muito interessante para os pais estarem contando e não ficar apenas a contar uma história solta. Eu quero contar uma história que ensine alguma coisa para a criança. Então, você tem a criança lá na hora de dormir, dá para aproveitar, dá para ensinar e educar ao mesmo tempo e distrair a criança também. E a interação na hora da contação de história, do responsável com a criança, é muito importante para a criança. É onde ela desenvolve as emoções, é onde ela faz perguntas e ela tem empatia pela história, pelos personagens. Então, o desenvolvimento emocional da criança é muito importante através da história. Então, aqui fica a minha quarta dica, leitura para os pequenininhos aqui.